Boa noite a todos. Então, meu nome todo mundo me conhece aqui como Garcia. Então, depois no último slide vai ter o meu e-mail. Eu vou deixar com eles aí a apresentação, não precisem copiar. E está autorizado ele gravar, se ficar bonita a imagem. E aí depois divulgar, portanto não se preocupem muito. O que vocês tinham me pedido é para, primeiro não é uma aula, eu trouxe alguns dados gerais e algumas coisas que eu acho que na fase onde vocês estão é o importante vocês terem de noção, já que vocês estão falando desse ano. Primeiro, para mim, que sou gestor de saúde já há muito tempo, me formei em 84, sou médico de formação, fiz graduação na PUC em Sorocaba, fiz residência de pediatria aqui na escola, fiz 3 anos de pediatria geral, depois fiz gastroenterologia pediátrica, fui preceptor da pediatria geral, preceptor da gastroenterologia pediátrica, chefe da unidade de internação de pediatria do Estado de São Paulo, gestor da pediatria do Estado de São Paulo e depois, em 2003, fui convidado para ser superintendente financeiro da SPDM e aí eu que era docente da pediatria, da Unifesp, acabei depois em 2007 mudando minha área de atuação para a economia da saúde, porque apesar de eu sempre manter o lado pediatra e da minha vida acadêmica na pediatria, eu sempre tive algum cargo administrativo de gestão, só que este, pelo tamanho da SPDM, como vocês vão ver, acabou me obrigando a ocupar a maior parte do meu tempo. Eu fui fazer MBA de economia e aí mudei de novo para economia para poder manter a minha atividade como pesquisador e docente com a minha atividade profissional como gestor. Então é claro que tudo que eu vou discutir aqui com vocês está contaminado pela minha vivência, assim é a vida, né? A gente tem opiniões baseadas naquilo que a gente viveu e nas coisas que a gente acredita. E a minha área de pesquisa, como eu disse, sempre trabalhei em enfermaria SUS, enfermarias públicas de hospitais de escola grandes e de alta complexidade. A minha área de pesquisa, eu entrei como voluntário numa pesquisa para coletar fezes de crianças menores de 1 ano com diarreia, para estudar o que elas tinham de perda nas fezes, fundamentalmente por essa bactéria que causava 25% das mortes das crianças menores de 1 ano na cidade de São Paulo, quando eu me formei em 84, portanto era da época que eu era residente de pediatria. E a Escherichia coli, que é uma bactéria que tem um corpo cilíndrico e flagelos, e essas espículas, ela atua nas crianças menores de 1 ano e ela só atua em crianças que não amamentam no peito e crianças que são de baixo nível socioeconômico. Ela atua na parte do intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes, levando a uma destruição das microvilosidades, que alguns de vocês já estudaram na fisiologia, e portanto as crianças, além da desidratação provocada pela diarreia, tinham desnutrição, infecção e óbito. E era o que enchia, naquela época, as enfermarias de pediatria nos países subdesenvolvidos e particularmente no Brasil. Todavia, quando eu me formei, do ponto de vista científico, não tinha nenhuma dúvida sobre essa doença. Já se sabia que era uma doença infecciosa, causada por bactéria, vírus ou protozoário, e que a transmissão era fecal-oral. Portanto, como a gente está em profissionais da saúde, basta não comer cocô. É a única forma de transmitir isso. E criança menor de 1 ano de idade só come aquilo que lhe é ofertado. Ela não vai atrás do alimento. A outra coisa é que todo mundo já sabia como tratar essa doença e como evitar a doença. E, portanto, nos países desenvolvidos, já ninguém mais morria de doença diarreica aguda quando eu me formei. Entretanto, no final dos anos 70, morriam no mundo subdesenvolvido 5 milhões de crianças por causa desse tipo de infecção, o que dá 50 maracanãs lotados de crianças por ano. Era essa a realidade que se tinha naquela época. Portanto, é o que a gente classifica de doença social. Não depende mais de conhecimento científico, não depende de grande método de terapêutica, mas depende de influência na sociedade. E é muito difícil um pediatra não ver isso ao longo da carreira. Tanto é que o Lancet, no final da década de 70, publicou que o soro de reidratação oral, água, sódio e potássio, descoberto em 1948 por um pediatra americano. Portanto, no século da tecnologia, o Lancet falou que esse foi o avanço mais importante do século. Só o soro de reidratação oral evitou a morte de 2 milhões de crianças por ano e foi considerado a maior política de saúde pública do século XX. Portanto, nem sempre isso depende
de dinheiro e de alta tecnologia. Infelizmente, mesmo com tudo isso, mesmo nos anos 2000, ainda morrem 10 milhões e meio de crianças menores de 5 anos nesses países e 15% delas, ou 1,5 milhão de crianças, ainda morrem por diarreia. Uma doença conhecida, prevenível, evitável e tratável. E no Brasil, em relação às internações, ocorrem mais ou menos 3 mil óbitos de crianças por isso e ainda causam 260 mil internações hospitalares. E a criança que nasce no sul do Brasil tem quase 4 vezes menos chance de ser internada por diarreia do que uma que nasce no Nordeste. Portanto, apesar da mesma nacionalidade e da mesma Constituição, tem prognósticos de vida absolutamente diferentes no primeiro ano de vida, antes de começar a competição. O que é outra coisa que chamava atenção e que chama sempre atenção é que, por exemplo, em 2004, está publicado no Arquivo de Pediatria, a França fez uma pesquisa com todos os seus pediatras privados. Então, não há nada mais chique do que você levar o seu filho, um pediatra particular francês. Sensacional, você pode imaginar. Entretanto, só 63% deles usavam soro de reidratação oral num episódio de diarreia. 66% deles ainda impunham a essas crianças dieta restritiva, e desde 1948, cientificamente já se sabe que é contraindicado. Antibiótico é usado em 65% das crianças que têm colite. Desde a década de 70 não é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E uma droga, pelo menos, é usada em 97% dos casos, quando se sabe que a única coisa a usar é a terapia de reidratação oral. Portanto, o que a gente pode concluir disso, e esse é o gancho para a gente começar a aula, é que sempre existiu, mas com o avanço tecnológico verificado nos últimos 2 séculos, isso tem crescido cada vez mais, há uma diferença, ou um gap, cada vez maior ao longo do tempo, entre o conhecimento científico disponível na área da saúde e a incorporação desses benefícios na saúde da população. E essa diferença, ou esse gap, a interface entre o conhecimento e a incorporação na população, é o que configura o sistema de saúde, onde vocês vão trabalhar. Seja como gestor, e a responsabilidade é maior com o sistema, seja como membro participante do sistema. Portanto, a diferença entre o que já se conhece, e portanto todo mundo poderia desfrutar, e aquilo que está incorporado na população, depende de um monte de coisa. Depende de fator econômico, há uma correlação positiva entre desenvolvimento econômico e melhor indicador de saúde, embora ela não seja sempre verdadeira a partir de um determinado ponto, como a gente vai ver. Questões sociais, questões culturais e de comportamento, isso varia de civilização e de comunidade para comunidade. Questões políticas e até fenômeno e acidente natural, vide Haiti, Chile e etc. Isso influencia profundamente no sistema de saúde. Portanto, esse gap está diretamente ligado à sociedade. Portanto, não se queixem do sistema de saúde. O sistema de saúde somos nós. Nós fazemos o sistema de saúde porque fazemos parte da sociedade onde vivemos. O sistema de saúde é reflexo dela, é consequência dela, é espelho dela, como a gente pode ver em vários indicadores. E como eu falei, de 2003 para cá, certo? Arrumava uma água para mim também da organização. Eu já vim do consultório pediatra falando. Então hoje, como eu falei, nos últimos 7 anos eu tenho sido o superintendente financeiro agora, antes diretor financeiro da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Eu vou me dedicar um tempinho a explicar o que é a SPDM, porque eu acho que é importante para vocês que são alunos da escola e da Liga de Gestão. Então vamos contar um pouquinho sobre as relações entre a SPDM e a Escola Paulista de Medicina, que agora é chamada de Unifesp.